mais um dia de devocional. Que dia? Sexta-feira. Estou gravando aqui como eu gravei o outro da parábola dos dois filhos. Vamos falar um pouco sobre... Gente, Mateus aqui, depois do 21 em diante, fala muito sobre filhos, sobre Israel, sobre Jesus. E vamos aqui, quero convidar você, meu nome é Kátia, se caiu aqui de paraquedas... E vamos estar falando aqui sobre a parábola dos lavradores maus. Amém? Mateus 21, 33 ao 46, né? Vamos ler aqui um pouquinho extenso. Ouvi ainda esta parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um velado. E construiu um lagar e edificou uma torre, né? Edificou uma torre. E arrecadou uns lavradores e ausentou-se para longe. Ele construiu a vinha, construiu tudo direitinho. Quando ele deixou tudo pronto, ele fez o quê? Ausentou-se, viajou. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores. Enviou os servos dele aos lavradores, aqueles homens que estavam ali tomando conta da vinha para quê? Receber os frutos, né? Vá lá, que você tem muitos frutos, vocês têm os lavradores lá, vocês vão receber os frutos. Olha só o que aconteceu. E os lavradores, apoderando-se dos servos, aqueles que estava tomando conta, se apoderou daqueles servos. Olha o que fez. Feriam um, mataram outro e apedrejaram outro. Tá vendo? Depois enviou outros servos. Por quê? Porque eles não votavam, os servos. O que está acontecendo? O que está acontecendo com os servos que eu estou mandando ir lá para a vinha? Para ver pegar os frutos com os lavradores. Eles se apoderaram, né, daquela vinha. Então, quando ia os servos daquele senhor para buscar os frutos, eles mataram. Aí dizia assim: depois enviou outros servos em maior número do que o primeiro, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, enviou-lhe o seu filho dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderando-nos da sua herança. E lançaram mão dele, o arrastaram para fora da vinha e mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Oh, meu Deus, que palavra linda! Disse-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus e arredará a vinha a outros lavradores, que seu tempo lhe deem frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçará, e aquele sobre quem ele cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Tá vendo? Gente, Jesus está falando de quem aqui? De quem? Dele. Aquele homem que tinha vinha, ele deixou tudo pronto e fez o quê? Se ausentou. E chegou o tempo de colher os frutos da vinha. Chegou o tempo. E o que foi que ele fez? Ele enviou uns servos. Aqueles lavradores fizeram o quê? Gente, essa parábola é tão linda
tão linda, é porque as pessoas às vezes leem e não entendem, né? Mas é linda as parábolas da palavra de Deus. E ele fez o quê? Ele disse assim, não, vocês vão lá, né? Vocês vão lá, vocês vão pegar os frutos e vão trazer. O que foi que eles fizeram? Se apoderaram daqueles homens, mataram os primeiros, apedrejaram para se apossar daquilo ali. Depois foi outros tantos, em maior quantidade, fizeram o mesmo. E de repente o pai disse assim, agora eu vou enviar o meu filho, oh Jesus. Porque, por certo, eles vão te respeitar. Vão te respeitar porque você é meu filho. Então vão te respeitar. Mas eles não fizeram isso. Eles pegaram o filho daquele homem e fizeram pior. Foi o que eles fizeram com Cristo. Deus, ele enviou os profetas, que eram aqueles homens, os profetas, que levavam a palavra. O que foi que a nação de Israel, o que foi que o povo fez com os profetas, gente? É só você estudar a Bíblia. Eles mataram os profetas de Deus. Depois foi enviado outros profetas. Eles mataram ainda assim os profetas de Deus. E Deus diz assim, agora vai o meu filho. Não que Deus já não sabia, só que em todos aqueles profetas não teve condição de salvar a nação. O mundo, melhor dizendo, né, nação, né? Eu digo assim, o mundo. Mas aqui a gente se trata de Israel. E Deus pegou e enviou o seu filho. Porque Deus enviou para quem? Hein? Para quem? Foi para os judeus. E quando Deus enviou o seu filho, o povo fez pior com Jesus. Fez pior. Eles disseram, esse aí é o herdeiro. Esse aí é o herdeiro, nós vamos matar ele. Os outros a gente já matou, não deu fruto nenhum. E esse aí é herdeiro, a gente vai matar ele e vamos ficar com a herança dele. Foi assim que o povo pensou que iria acontecer. Foi assim que Satanás pensou que iria acontecer. E fizeram o que fizeram com Jesus, levaram Jesus para fora. Aqui está dizendo, lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha. Eles fizeram o que? Eles tiraram Jesus para fora e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Hein? Ou muitos acham que vai ficar impune o que fizeram com Cristo? O que fizeram? Ah, Kátia, mas já estava programado, tudo de predestinado e tal sim. Hein? O que foi que aconteceu depois que o véu do templo se rasgou, que eles descobriram ali, descobriram não, que eles já sabiam, que verdadeiramente se cumpriu o que estava no livro de Isaías. Hein? Jesus pergunta, o que vai acontecer com os lavradores? Disseram-lhe, ele dará afrontosa morte a seus maus. É o fim, o que vai acontecer. Todos aqueles, né, pelo qual renegaram e negam até hoje o nome de Jesus, negam com suas práticas, com suas heresias, não crê verdadeiramente na salvação, é a mesma coisa de você ser aqueles lavradores maus, que não deram crédito aos profetas, não dão crédito ao que os servos de Deus falam, e muito menos a Jesus, que não está vendo. E aqui diz assim, ó, outros lavradores, que o seu tempo lhe deem frutos. Não, deixa eu ver aqui. Jesus perguntou, o que fará, né, deles? Disse-lhe eles, dará afrontosa morte a esses e arredará a vinha outros lavradores. O que foi que Jesus fez? Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que creram foram feitos filhos de Deus. Foi isso que Deus fez. Deus enviou seu filho para a nação de Israel e eles rejeitaram, que ele está dizendo aqui embaixo. Eles rejeitaram. E aí o que foi que ele disse aqui? Ao seu tempo lhe dará o fruto, ele vai dar outros lavradores. É onde veio a igreja de Cristo.
que dá frutos, a verdadeira igreja de Cristo. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus está falando dele. Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi dito isto, foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação a que dê os seus frutos. Aquela vinha, depois que o homem, o dono da vinha, mataram os servos dele, mataram o filho, quem ia ter que ir era ele. E ele iria tomar aquela vinha da mão daquele povo e entregar a outros lavradores que dessem frutos. E esses lavradores são quem, gente? É a igreja de Cristo. E quem cair sobre esta pedra, despedaciar. Quem cair sobre qual pedra, né? E aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Cuidado, né? E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam que estava falando de quem? Deles. Jesus estava falando deles. Tá vendo como eles entendiam direitinho o que Jesus falava? É como já vamos para Mateus 23. Eles entenderam, mas temiam prendê-lo, porque o povo tinha Jesus como profeta. Você tá vendo? A parábola dos lavradores maus. Jesus está falando de Israel, da sua igreja que está por vir e daquele povo, que mesmo aquele povo matou os profetas de Deus e iria matar o Filho de Deus, que era ele. Que não é nem matar, que Jesus que se deu, ele que se entregou, né? Mas para que se cumprisse as Escrituras. Então, que Jesus te abençoe, te encha de bênção. Gente, vai lá no Mais Um Dia com Kátia, dá uma olhada lá nos vídeos, hein? Eu fiz a live caiu, mas depois a gente vai estar fazendo outra live aqui, amém? E que Deus te abençoe, te cubra de bênção, de virtude, tchau, e de graça. Compartilhe o devocional, que às vezes você pode ter alguém aí na sua igreja, na sua casa, ai meu Deus, eu não entendo essas parábolas. Vai aí no devocional para você entender o que é que diz, né? Porque não adianta você na igreja, eu quero ler um versículo aqui na palavra dos lavradores maus, tá. Mas você não está entendendo, então é bom entender, né? Então, tchau e que Deus te abençoe. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.